Muita paz, irmãos. Chegamos ao terceiro domingo da Quaresma. O tempo da Quaresma, que iniciamos na quarta-feira de cinzas, é a nossa caminhada para a Páscoa. E de modo especial para a Vigília Pascal. E de modo especial ainda para a liturgia batismal da Vigília Pascal. Vocês verão que aquele que preside a celebração da Vigília Pascal dirá: após termos vivido os exercícios quaresmais, chegamos a esse momento, né? De renunciar ao que não solenemente, né? Numa celebração, o que não pertence a Cristo e professar a fé. A noite pascal, a Vigília Pascal, é também a noite batismal. Por isso, o tempo da Quaresma é o tempo da eleição e da purificação para aqueles que serão batizados. Aqui na Diocese de Guarulhos e em tantas outras dioceses, começou no primeiro domingo da Quaresma a eleição, a inscrição no nome daqueles que serão batizados na próxima Páscoa. E vai ter o tempo da purificação. Terceiro domingo da Quaresma, quarto domingo da Quaresma, quinto domingo da Quaresma, serão feitos os chamados escrutínios batismais. O primeiro, o segundo e o terceiro escrutínio, com as orações próprias, com as orações de exorcismo, que são próprias sobre aqueles que serão batizados na próxima Páscoa. Nós batizados, né, acompanhamos tudo isso, preparando-nos para renovar solenemente a nossa fé batismal. Nós estamos no ano litúrgico A e os textos quaresmais, principalmente destes domingos, dos escrutínios e exorcismos, são próprios para o catecumenato, para aqueles que estão se preparando para o batismo ou para nós batizados que vamos renovar as promessas batismais na Vigília Pascal. São evangelhos longos, né? Mas que fazem com que contemplemos tantas coisas maravilhosas. Vamos ouvir o evangelho desse terceiro domingo da Quaresma. Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria a água viva. Nesse pequeno trecho, né, nós vemos que Jesus tem, para entrar em contato com uma pessoa, porque essa mulher samaritana representa a todos nós, que de uma maneira ou de outra, né, somos procurados por Jesus. Aliás, Jesus estava esperando aquela mulher naquele lugar enquanto os discípulos foram comprar alimentos. O Senhor sempre nos espera em algum poço, em alguma esquina. E realiza aqui uma quebra de paradigmas.
O Senhor não se importa. Está falando com uma mulher, que não era costume, o que era até estranho. E uma mulher samaritana. Os samaritanos, por questões históricas, de idolatria e de tantas outras coisas, não se dão com os judeus. São como que traidores da fé judaica, por tantos outros motivos históricos. Essa mulher está no poço ao meio-dia. Ao meio-dia não é hora de buscar água, mas ela vai lá quando não tem ninguém, talvez para não ser importunada. Jesus, enfim, não se faz refém de barreiras, de preconceitos, nem mesmo dos pecados. Continuemos o texto. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde e o poço é profundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Nós vimos que naquele primeiro trecho, né, no diálogo de Jesus com a samaritana, Jesus faz uma proposta a ela. Eu tenho uma água para lhe dar, né, que jorra para a vida eterna. E a primeira coisa a mulher duvida, como você vai fazer isso, e etc. E Jesus concorda, diz, não, é uma água, quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. A água se transforma em fonte que jorra para a vida eterna. Essa imagem é a imagem do Espírito Santo. O Espírito em nós, a fonte de água viva. Porém, né, o diálogo de Jesus com esta mulher a leva da resistência ao desejo. É assim que o Senhor também faz conosco. Nós tantas vezes resistimos, mas Ele, na sua insistência, nas suas promessas, nos faz desejar. Cada um pense aqui quantas vezes resistiu nos encontros com Jesus. Mas Jesus continua o diálogo com ela. Eu quero te dar essa água, mas, continuando. Disse-lhe Jesus: vai chamar teu marido e volta aqui. A mulher respondeu: eu não tenho marido. Jesus disse: disseste bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade. A mulher disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura.
Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Jesus, no fim desse diálogo, se apresenta totalmente a esta mulher. Mas antes, para dizer a ela, eu vou te dar água viva e você quer, vai me apresentar os seus maridos, isto é, aqueles a quem você serve. Ou seja, você não pode receber a água viva, você não pode ter o Espírito Santo se você não reconhecer quem são os seus ídolos, porque marido é igual a Baal, ídolo. Quem são aqueles a quem você serve? Ela diz: eu não sirvo a ninguém, eu não tenho mais marido. Tá bom, mas você teve 5, e agora aquele com quem que você está vivendo não é seu marido. Nós também podemos dizer: eu não tenho outros ídolos, mas nós nos vendemos, nós nos escravizamos sempre a alguma coisa. E a mulher, quando Jesus revela isso, diz: vejo que és um profeta. A gente tem que adorar aqui, vocês falam que é em Jerusalém, onde é que a gente vai adorar? E Jesus diz o que é verdadeiramente adorar, em espírito e verdade. Adorar, estar diante de Deus. Adorar em espírito e verdade, resumindo, quer dizer obedecer à vontade de Deus. E depois desse diálogo, Jesus revela que é o Messias. E é ele que indica qual é a vontade de Deus. Assim termina esse diálogo com a samaritana, que de um encontro não desejado por ela, mas desejado pelo próprio Jesus, ela chega a ouvir do próprio Jesus que ele é verdadeiramente o Messias. Mas o texto continua ainda. Nesse momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que desejas ou por que falas. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade dizendo ao povo: vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, lhe disse-lhes, eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhe Jesus: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recebe o fruto para a vida eterna. Assim o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus
por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias, e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esse último trecho mais longo, da perícope, que será proclamada domingo, que é proclamada nesse 3º domingo da Quaresma, diz respeito à evangelização. Jesus viu a ação naquela mulher. Os discípulos ficam admirados que Jesus estivesse falando com a mulher. Eles não superaram a barreira, eles não entendem que a evangelização não tem barreiras. E querem que Jesus coma. E Jesus diz: meu alimento não é esse que vocês trouxeram. Meu alimento é fazer a vontade do Pai e continuar a sua obra, que é a evangelização. Já está na hora da colheita. Vocês estão dizendo que falta 4 meses para a colheita? Pois eu digo, olha, os campos já estão prontos para a ceifa. Vocês não trabalharam, mas eu vos enviei para colher. Outros trabalharam. Jesus está falando de toda a preparação para esse momento da sua manifestação, para esse momento da sua vinda. Toda a história da salvação, todos os profetas, todos aqueles que trabalharam. Pois bem, é hora de evangelizar, é hora da colheita, é hora de superar barreiras. Para isso, temos que caminhar no Espírito e fazer esse itinerário da samaritana, superar barreiras, todas as barreiras, e acreditar que Deus já plantou a sua semente no coração das pessoas e que nós precisamos trabalhar agora na colheita. A conversão da mulher samaritana é o primeiro instrumento, mas a palavra e a presença de Jesus é o mais importante. Tornar Jesus presente. Nós não acreditamos nele porque ouvimos só você dizer, mas porque nós o ouvimos, nós acreditamos nele. Meus irmãos, 3º domingo da Quaresma, peçamos o Espírito Santo, desejemos a água viva, apresentemos todos os nossos maridos, todos os nossos ídolos, todos os nossos pecados, para que o Senhor perdoe, transforme, nos dê água viva e acreditemos que é o tempo, acreditemos que é realmente o tempo da colheita. Rezemos. Ó Deus, autor de toda misericórdia e bondade, que indicastes o jejum, a oração e a esmola como remédio contra o pecado, acolhei benigno esta confissão da nossa humildade, para que, reconhecendo as nossas faltas, sejamos sempre regenerados pela vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Tenham a paz e a alegria no Espírito.